Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso evento, a Semana Integrada em Engenharia Química. Meu nome é Vinícius Bueno, eu sou graduando de Engenharia Química aqui da UTFPR Campus Londrina. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso último dia de evento. É um misto muito grande de emoções, eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Entretanto, saber que é o último dia, está acabando essa semana de tanta integração entre os alunos, tantos conhecimentos passados, tantos profissionais da área de engenharia química aqui bem renomados e com vasta experiência para compartilhar experiência conosco. Bom, a gente está no último dia de evento aqui, a gente vai finalizar o nosso evento com chave de ouro aqui com o nosso professor Lucas Bonfim Rocha, que é um professor aqui, professor adjunto aqui do curso de Engenharia Química Campus Londrina, e também atual coordenador aqui do curso, com a palestra Simuladores de Processos para Engenharia Química e as suas aplicações. Antes de eu passar a palavra para o professor Lucas, eu quero comentar um pouco a respeito sobre o preenchimento e a constatação da presença aqui nessa palestra. Aqui no canto superior direito, a gente tem um QR Code. Assim como foi feito nos dias anteriores, esse QR Code ele direciona para um formulário no Google, no Forms, no caso. Você é direcionado para esse formulário e lá você vai preencher as suas informações e você vai ser requisitado duas palavras-chave. A primeira palavra-chave eu vou estar passando agora para vocês no começo da palestra, que no caso a primeira palavra-chave ela é ferramentas, está aparecendo aqui na tela para vocês. Então vocês preencham lá ferramentas como a primeira palavra-chave. E daí, mais ao final da palestra, mais na parte de perguntas e respostas, eu vou passar para vocês a segunda palavra-chave, aí vocês preencham o formulário, enviem e a presença de vocês está confirmada nesse evento de aqui agora. Qualquer dúvida durante a palestra que vocês tiverem, pode mandar para o chat que a gente está lendo aqui e ao final a gente vai ter um tempo destinado para estar respondendo essas perguntas junto com vocês, eu, professor Lucas. E é isso, pessoal. Desejo uma ótima palestra para todos e agora eu passo a palavra para o professor Lucas. Fique à vontade, professor. Beleza, pessoal. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, certo? Obrigado, Vinícius, por apresentar aqui um pouquinho, já vai fazer uma introdução. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, a apresentação, né? Acho que já está transmitindo para vocês. O áudio está bom, está certo. Qualquer coisa, qualquer questão, né? Avisem ali no chat, por favor, a gente vai acompanhando. Bem? Bom, então, hoje eu preparei para trazer para vocês uma palestra, então, aqui intitulada Simuladores de Processos para Engenharia Química e suas aplicações, certo? Então, antes de começar aqui uma breve apresentação, o Vinícius já comentou também, então, eu sou engenheiro químico, formado pela UEM, também, em seguida fiz, logo em seguida, mestrado e doutorado também na engenharia química, no programa da UEM, no PEC UEM, tanto no mestrado quanto no doutorado. Participei de algumas instâncias na Universidade Rovira e Virgili, na Espanha, desenvolvendo uma parte do projeto vinculada ao grupo SUSCAPE, que é um grupo da área computacional da engenharia química, a área em que eu já desenvolvia as minhas pesquisas, os meus trabalhos, e tanto no mestrado quanto no doutorado, então já trabalhava com ferramentas de simulação de processo. Tá? No caso do mestrado, trabalhando com utilização de colunas de destilação, utilizando o Aspen, e também no doutorado, trabalhando com processos de captura e utilização de CO2 para a produção de biocombustíveis, em específico biometanol. Tá? Bem, em seguida, realizei 2 estágios também de pós-doutorado, na metade, no começo do segundo estágio, então, ingressei como professor na UTFPR, também, e nesses projetos, então, vinculados ao pós-doutorado, continuei trabalhando tanto a parte experimental, quanto de validação e simulação de processos, voltada para o desenvolvimento de novos processos, tá? Em parceria, então, com a HAL. E desde então, ingressado aqui na UTFPR, venho, então, desenvolvendo projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na linha de pesquisa de modelagem, simulação e otimização de processos, tá? E aqui, então, nós criamos e moldamos um grupo de pesquisa, o CIPROS, tá? Que é um grupo voltado para a área computacional da engenharia química, O CIPROS é a área de sistemas inteligentes da engenharia de processos sustentáveis e trabalhamos com ferramentas de modelagem, simulação, utilização de processos, controle, uso de algoritmos de inteligência artificial, técnicas de realidade virtual para integrar ferramentas de engenharia de sistemas de processos, da área de PSE.
Bom, desde então, atuo como professor nessa linha, no curso de Engenharia Química, no campus Londrina, e também, no caso, atualmente, há 2 anos à frente da coordenação do curso, tá? Também desenvolvendo as atividades aqui, tenho algumas videoaulas gravadas na área também da linha, né, da disciplina de análise e simulação e outras ferramentas também em outras disciplinas, né, num canal no YouTube. Tem aqui o endereço para vocês, né, @professor Lucas Burim, onde lá vocês têm que aprender um pouquinho de algumas ferramentas de simulação e acompanhar também novas aulas que vêm sendo, né, disponibilizadas, né, também tem a disciplina eletiva de otimização de processos, uma disciplina, né, de fluidodinâmica computacional, então ela tem ferramentas todas voltadas para a área computacional, ok? Bem, então, né, eu separei aqui alguns pontos interessantes e importantes para trazer para vocês nessa nossa palestra hoje, tá certo? Que é então uma palestra, tá? Ela não é assim, um curso de análise e simulação, né? A gente não vai utilizar uma ferramenta, desenvolver um estudo de caso, algo que agora nessa palestra, mas ela é importante em outros sentidos, porque o grande objetivo aqui é mostrar a vocês, né, oportunidades, mostrar ferramentas, mostrar aplicações, né, mostrar o que existe, né, de principal sendo utilizado, né, como simuladores de processos, também alguns exemplos e alguns trabalhos que foram desenvolvidos na área, como funciona a estrutura de um simulador de processos, tá? Que isso é o objetivo que a gente tem de aprender após utilizar por muito tempo essas ferramentas de simulação, porque a partir daí, entendida essa estrutura, a gente consegue utilizar no desenvolvimento de novos simuladores, né, e softwares dedicados a processos específicos. Bem, e lá ao final também é um momento aqui para discussão, dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem trazer e apresentar para uma breve discussão. Bem, bom, vamos lá então. Primeiramente, né, falando sobre simulação, para todos aí entenderem o que é a simulação de processos, porque nem sempre, nem todo mundo acompanhando aqui já chegou na disciplina de simulação, ou teve algum contato com simulação de processos, então é interessante passar esse overview para vocês e trazer que o nosso enfoque aqui hoje é simulação de processos, né, a nível de processos, tá? Porque a simulação de processos, ela é uma área transversal a todas as áreas da engenharia química. Tá? Quem participou aqui, quem acompanhou a palestra da Sara na terça-feira, né, do engenheiro químico no setor de petróleo, vai lembrar lá que ela falando, né, do planejamento e estudo dela para o concurso, né, algo que dava a ela era a área de simulação, porque a simulação ela engloba aí diferentes aspectos que são abordados ao longo de todo o curso, desde conhecimentos básicos, como balanço de massa, energia, incorporando parâmetros da área termodinâmica, parâmetros da área de fenômenos de transporte, tá? Que tudo isso depois a gente leva para a parte de análise e dimensionamento de operações unitárias, sendo as operações unitárias diversas finalidades, separação mecânica, né, operações energéticas, operações de transferência de massa, transferência de energia. Então, a partir daí, a gente busca incorporar e unir essas operações para montar um processo, né, um sheet de um processo, um fluxograma, ou interligar as correlações entre eles para realizar diversos estudos de caso. Bem, então, né, só para vocês entenderem, que eu acho interessante colocar aqui nesse gráfico apresentado para vocês, que a simulação ela também é ampla no sentido de ser abordada em diferentes escalas, tanto escala de tempo quanto a escala de espaço. Tá? Então, a gente pode utilizar ferramentas de simulação para avaliar reações químicas a nível molecular, avaliando propriedades físico-químicas e biológicas dos compostos ali envolvidos em escalas, né, muito pequenas e que acontecem numa velocidade muito rápida, né, na escala de femtosegundos, de nanômetros, de picômetros. Então, pensando mesmo que a gente tem ferramentas para isso também, principalmente na parte de análise termodinâmica molecular, e depois a gente vai subindo, né, em ambas essas escalas, buscando avaliar e analisar, no caso de escoamento de fluidos, no caso de transporte de componentes em um processo, utilizando ferramentas de CFD. Tá? E aí a gente trabalha com a fluidodinâmica computacional, que é uma área que também o engenheiro químico trabalha e desenvolve projetos para simulação, mas também ele pode pensar em
trabalhar, né, em parceria, né, ou em conjunto com outros engenheiros, né. Então, a área do CFD, ela também tem a participação de engenheiros mecânicos, engenheiros civis, que acabam utilizando essas técnicas e ferramentas para a simulação de processos nesse nível. Depois, sim, a gente passa para a etapa de simulação de processos, onde a gente busca dimensionar equipamentos, interligar equipamentos de processo, operações unitárias, e pensar no transporte e escoamento, desde a entrada das matérias-primas, passando pelas etapas de upstream até os sistemas reativos, depois para a etapa de downstream, pensando na purificação e separação de produtos obtidos, e ainda, posteriormente, isso pode ser levado para uma análise de estudo, né, de distribuição e obtenção dessas matérias-primas e produtos, pensando no planejamento e localização dessas indústrias, ok? E aí isso vai para uma área, um campo de estudo, que é um campo voltado, conhecido como campo da área da pesquisa operacional, que avalia, então, as cadeias de suprimentos e o transporte de matérias-primas até os pontos de processamento e também o transporte dos produtos até, né, os consumidores, até, né, as finalidades para as quais eles são enviados. Beleza? Bom, então, o enfoque aqui na palestra que a gente vai apresentar como ferramenta de simulação de processos vai ser a simulação a nível de processo, tá? Então, a gente vai ver como ela é aplicada pensando na engenharia química, pensando em aplicações e finalidades para o engenheiro químico, tá? E quando a gente fala e pensa nisso para o engenheiro químico, normalmente as ferramentas de simulação de processos estão aí diretamente ligadas com duas áreas principais, né? Pensando na parte de projetos, de processos, tá? Na parte de design, também como as literaturas trazem, quanto também na parte de simulação de um processo industrial visando a sua análise ou a sua otimização, tá? E aí vem a parte de análise de uma planta industrial, tá? E aí os propósitos, as finalidades acabam sendo um pouco diferentes, mas no fim das contas, né, a ferramenta vai estar sendo utilizada aí para resolver, né, os modelos que representam o nosso processo, né, que são dados aí por diversas secções, a gente vai comentar daqui a pouco. Mas quando nós pensamos na utilização de simuladores de processo, pensando no projeto de processos, então a gente vai utilizar essa ferramenta para fazer um projeto conceitual, né, modelar, montar o esquema do nosso processo trabalhando com modelos mais simplificados, e aí a gente vai adicionando, né, camadas e elementos que tornam o nosso modelo mais robusto, para que possivelmente ele se torne um projeto detalhado. Tá? E ali sim a gente tem o projeto da planta industrial, que pode ser utilizado depois como base para a construção de um supervisório, de um GM digital, de algo que vai estar disponível, né, para os operadores e engenheiros atuarem e interligarem as etapas de processo, assim como realizar o controle do processo em si. Além disso, né, a ferramenta de simulação nessa etapa também é utilizada para análise de viabilidade, porque ali a gente já tem uma projeção, né, das demandas, uma projeção dos dimensionamentos, e com isso a gente consegue avaliar aspectos econômicos, tá? Então a gente consegue avaliar a viabilidade econômica em indicadores econômicos, avaliar também, possivelmente, a partir dos resultados, parâmetros de ciência, né, rendimento, seletividade, conversão de uma planta. Já pensando na utilização de simuladores de processos para análise, aí a gente já tem, digamos, o conhecimento da planta. A planta já existe, a gente já conhece os equipamentos envolvidos, a gente não vai fazer o projeto, a gente vai simplesmente validar aquilo utilizando o simulador de processo, para que, uma vez validado, a gente consiga trabalhar ferramentas e técnicas de análise para avaliar indicadores de processos, tá, correlacionados aos modelos ali já existentes, né, verificar qual a conversão, qual o rendimento, mas avaliar por meio da análise de sensibilidade ou avaliação de parâmetros de processo, como a gente pode melhorar esse processo, tá? Ou eventualmente quais condições nos levam a riscos de processo, quais condições levam a situações difíceis do processamento, ou ainda verificar a proposta de realizar a otimização do processo com os critérios estabelecidos. Tá? Se a gente tem um modelo disponível, se a gente consegue simular, a gente consegue reestruturar e reorganizar esse modelo em um problema de otimização, e esse problema de otimização pode ser resolvido visando obter as melhores condições de processo. Tá? Mas, independente, então,
da forma como o simulador de processo vai ser utilizado para um estudo, né, na área da engenharia química, em todos os momentos, né, ele vai buscar, na simulação, vai buscar resolver os modelos ali disponíveis do nosso processo. Quando a gente fala em modelos de processos, os modelos são, então, os conjuntos de equações que representam o comportamento das nossas etapas de processo, tá? Então, pensando em engenharia química, esse conjunto de equações, eles são construídos a partir, né, dos princípios de conservação, a partir de relações termodinâmicas, né, relações constituintes. Então, a gente tem uma série de equações que compõem os nossos modelos, tá? As principais, por exemplo, balanços de massa e energia, tá? De cada operação unitária, cada etapa do processo, equacionamento de equilíbrios de fases, quando a gente tem mais de uma fase presente, a gente tem que saber correlacionar isso, né, e o próprio balanço vai exigir isso, porque a gente tem, né, quantidades diferentes em cada uma das nossas fases, então a gente trabalha e utiliza correlações, né, termodinâmicas no sentido, né, de lei de Henry, lei de Raoult, outras correlações de não idealidades, né, considerando efeitos e correções ali presentes, tá, equações de estado, que for necessário para determinar o equilíbrio de fases, fenômenos de transporte, tá, equações relacionadas à difusividade, relacionadas à transferência de calor, relacionados aí à equação de continuidade, Navier-Stokes. Então, a gente também tem a necessidade de avaliar os nossos balanços e utilizar alguns desses parâmetros e equações, assim como também taxas, né, de cinética química, quando a gente tem processos e sistemas com reações químicas, né, onde o próprio balanço molar ele vai exigir então, uma representação, uma cinética que permita avaliar a conversão dos reagentes em produtos, e aí a gente tem vários modelos disponíveis também, né, pensando se a reação ela é elementar, se ela é não elementar, se ela é uma reação apenas direta, se ela é reversível, se ela é reversível, se a reação ela é uma reação com catálise homogênea, heterogênea, se a gente tem outros efeitos de transferência de massa associados, isso delimitam também os modelos utilizados na representação da taxa, tá? Então, né, a gente tem desde um modelo mais simples de lei de potência, na reação reversível, depois com a reação reversível, modelos, né, que consideram efeitos de adsorção, no caso de catálise heterogênea, né? Então a gente tem os modelos aí que são incorporados ao equacionamento dos sistemas de processo. Também as equações de dimensionamento e relações geométricas entre os equipamentos, né, pensando em volume para um reator, volume para uma coluna de destilação, coluna de absorção, a altura da coluna, a altura do estágio, diâmetro, a área, por caso de um trocador de calor, né, outras questões também que são fatores específicos de cada processo, né, relações constituintes, relações que estão ali intrínsecas à nossa própria modelagem, aos nossos balanços, né, por exemplo, sempre a somatória das frações igual a 1, independente na fase líquida, na fase vapor, então tudo isso faz parte também das nossas restrições que precisam ser respeitadas quando a gente vai realizar uma simulação. Correntes de reciclo, tá, também presentes em um processo, acabam gerando algumas complicações e algumas necessidades de avaliação com os cuidados, certo? Então, né, eu vou falar disso um pouquinho depois também, mas isso, né, incorpora ao nosso modelo mais algumas relações e mais alguns algoritmos para convergência do sistema na simulação e relações de propriedades físico-químicas, né? Então, tudo isso atuado, né, para todas as correntes de processo, para todos os equipamentos, formam um modelo global do nosso processo, tá? E aí a simulação, ela consiste em a gente resolver esse conjunto de equações para obter uma solução, que são os resultados, as saídas do nosso processo, ou, né, os dimensionamentos dos equipamentos, dependendo do modo da simulação, a partir das nossas informações de entrada. Então, a gente precisa de um algoritmo, né, de algo capaz de resolver esse conjunto de equações para que a gente avalie os nossos resultados a partir de ferramentas de simulação. Bem, bom, então, antes de falar aqui de algumas dessas ferramentas, tá, trouxe aqui um breve histórico, né, de simuladores de processos para a gente ver e observar ali que tudo isso acompanha, consequentemente, a evolução computacional ali desde, né, do século passado, pensando também na evolução de como os computadores vêm
evoluindo em termos de linguagem de programação e ferramentas, e com isso tudo, os simuladores de processo acabaram evoluindo, tá? Então, porque o simulador de processo é um software, né, que vai permitir a resolução dos nossos modelos de processos, porém, esse software ele vai rodar, ele vai estar presente em um computador, e ali, então, a gente precisa trabalhar com ferramentas computacionais, utilizando programação, utilizando conhecimentos também de conexão e comunicação de software para conseguir trabalhar e utilizar a simulação de processos. Bem, de acordo com as literaturas, né, o primeiro simulador de processo ali desenvolvido com a finalidade de resolver balanços de massa, né, lá em 1966, né, se chamava Process, era um simulador genérico, desenvolvido pela Simulation Science, né, e uma curiosidade que posteriormente esse Process, né, acabou se tornando, né, o Pro 2, depois, né, incorporado à Viva, também posteriormente comprado pela Schneider Electric, que se tornou o Pro 2 Aveva, e hoje em dia, né, vem evoluindo e vem também disponível como ferramenta da Aveva junto com a Aveva Process Simulator, tá? Que é um simulador que a gente tem hoje à disposição para utilizar como simulador de processos, mas que surgiu lá atrás dessa evolução. Logo em seguida, também o simulador design, com o propósito de ser utilizado na indústria de petróleo e gás, desenvolvido pela Kinshare Corporation, né, também foi um simulador ali já financiado e desenvolvido com a finalidade de ser implementado na indústria de óleo e gás, que é uma indústria, né, que movimenta muito dinheiro e tem, né, capacidade para investimento e desenvolvimento de ferramentas computacionais. Mais à frente, né, em 1971, o Flowtran, né, também se tornou um simulador bastante conhecido, né, por ser desenvolvido na linguagem de Fortran, que durou aí muitos anos, né, na programação, computadores, né, décadas, se a gente pensar, desenvolvido, né, lá no AISH, nos Estados Unidos, né, se tiver o pessoal do AISH aí de Apucarana, né, então, lá nos Estados Unidos a gente já tinha, né, o Instituto Americano, né, de Engenharia Química, e ali, então, eles propuseram e deram start no desenvolvimento desse simulador. Mais à frente, né, já em 81, então surgiu o Aspen, tá? Então, como uma ferramenta de simulação de processos que evoluiu muito até hoje, e hoje é um dos simuladores mais utilizados na academia, né, na pesquisa também, pensando em algumas indústrias que conseguem incorporar ou trabalhar comunicação com Aspen, está desenvolvido lá no MIT, né, e que depois, né, evoluiu para, né, o projeto todo para a AspenTech, a empresa responsável, então, pelo desenvolvimento desse simulador. Bem, então, o ASP aqui é Advanced Simulator Process Engineering, tá? Então, uma ferramenta avançada para simulação de processos. A partir daí surgiram vários outros softwares também, né? Aqui foi um avanço, né? A época, né, digamos assim, era de ouro do desenvolvimento computacional. E ali o Fortran foi utilizado e deu início a muitos outros simuladores, né? O SpeedUp, que depois se tornou Neuroprons, desenvolvido lá no Imperial College, né, na Inglaterra. Depois, ali mais à frente, em 87, surgiram, então, alguns softwares que auxiliaram muito na simulação de processos e auxiliam até hoje, né? O MATLAB, desenvolvido pela MathWorks, ali, então, foi criado como uma ferramenta para engenheiros, mas que possui vários suplementos, né, que visam a simulação de processos, pensando principalmente até em simulações dinâmicas, quando a gente utiliza hoje o Simulink, né, para trabalhar com estruturas de diagramas de blocos, simulação dinâmica. E ali já se viu a necessidade também, o mercado, de trabalhar processos bioquímicos, né, que exigem aí algumas características especiais, modelos que consideram taxas de crescimento de micro-organismos, consideram também a necessidade do processo acontecer em batelada, né, ter toda uma rampa de formação do sistema reacional e depois a estabilização desse sistema reacional, um controle mais robusto disso, né, e surgiu lá na época um software chamado BioPro Designer, que depois se tornou o SuperPro Designer, conhecido até hoje então. E ainda assim, né, se desenvolveu ali naquela época o HiSym, pela Reprotech, que depois se tornou o HiSys, né, quando a Aspen adquiriu, e também, posteriormente, né, o KiCad, que tem sido aí uma ferramenta também disponível como simulador de processo. Ali, então, também já popularizando um pouco mais o uso de simuladores, essa ferramenta já acabou, então, dando benefícios para algumas empresas. Várias outras empresas, principalmente do setor de óleo e gás, buscaram desenvolver alguns softwares específicos para atender suas demandas.
E ali em 1990, por exemplo, a Petrobras, então, começou a desenvolver, né, um software que inicialmente chama de Petrox, depois de Petro, né, o PetroSim, e ali, então, esse software buscou atender simulações das refinarias da Petrobras. Mais adiante, já nos anos 2000, então nós temos aí entre 1990 e os anos 2000, a gente tem um crescimento no simulador de processos e um avanço muito grande, principalmente com relação à interface gráfica, tá? Porque ali, né, a partir de 1990 até 2000, a gente teve um crescimento, né, uma popularização muito grande do Windows, né? E aí, quando o Windows chegou, ele trouxe o C++ como linguagem de programação que é muito mais versátil e é muito mais rápida em termos de comunicação e de processamento do que o Fortran até então. E isso permitiu já trabalhar e desenvolver interfaces gráficas, e a simulação deixou de ser uma simulação pensada apenas no ambiente de código e se tornou uma simulação pensada no ambiente de flowsheet, né, utilizando então a construção de fluxogramas que representam as etapas de processo, tá? E ali, nesse momento, surgiu o HiSys, né, quando a AspenTech comprou então o HiSym, depois converteu ele em HiSys, porém, né, por algumas questões de legislação nos Estados Unidos, acabou então que, né, a Hyprotec, né, que era detentora do HiSys, acabou adquirindo ele de volta, né, porque a AspenTech poderia ter o monopólio dessa ferramenta, né, por questões legais, e aí a Hyprotec desenvolveu, a partir do código do HiSys, o Unisim. Por isso eles têm muita similaridade entre si, e por isso, então, a gente surgiu uma nova ferramenta, porém o HiSys continua fazendo parte da AspenTech. E mais à frente, outras ferramentas foram desenvolvidas ali também acompanhando, né, a pesquisa na engenharia química, na engenharia de processo, né, e depois ali dos anos 2000, no início, a gente tem algumas ferramentas que são muito importantes e interessantes, né, que são, por exemplo, o software Enso, desenvolvido, né, por pesquisadores, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, na época, aluno de mestrado, professor Rafael Pellegrini, atualmente, orientado pelo professor Argimiro, na FRJ, e depois também o DWSim, desenvolvido a partir de rotinas de cálculo flash, né, pelo Daniel, ferramenta, então, aí que foi utilizada quarta-feira na palestra, né, do Nicolas, né, no workshop do Nicolas, né, quem estava presente, né, eu recomendo, assistam depois, foi excelente a palestra dele, falando sobre o DW5 como simulador e a possibilidade de comunicação e ferramentas de integração com algoritmos de inteligência artificial, tá, e tudo isso evoluiu mais à frente, com esses simuladores sempre incorporando novos suplementos, incorporando novas ferramentas, interligando e comunicando entre si. E então, com isso, a gente tem alguns desses simuladores ainda disponíveis hoje, mas com muito mais funcionalidades, tá certo? Bem, aqui, né, trago então para vocês alguns dos principais simuladores de processos comerciais e acadêmicos, tá, os mais divulgados e utilizados popularmente, pelo menos aqui pensando, né, a nível do Brasil, de pesquisa que a gente encontra, tá certo? Então, Aspen Plus, Aspen HiSys, o DWSim, o GPROM, a Veba, né, o KenCAD, o SimCAD, que também é um software para modelagem 3D, SuperPro Designer, né, o CapeOpen, né, o Coco, e também o Enso, utilizado e implementado, crescendo em implementações. Tá? Então, os simuladores de processo nada mais são do que softwares que são utilizados para modelar e avaliar o comportamento do processo químico em estado estacionário ou estado dinâmico. Tá bem? Isso é importante porque hoje em dia, apesar de, né, dos softwares comportarem simulações, né, a maioria deles, pelo menos em ambos os estados de processamento, muito deles às vezes tem uma maior afinidade para processos em estado estacionário e às vezes outros para processos dinâmicos. Porém, né, eles podem ter certos plugins ou suplementos que comportam fazer a simulação em outro estado. Tá? É muito comum, às vezes, faz a simulação em estado estacionário, obtém um resultado, uma solução, ela é um ótimo chute inicial para, a partir de então, ser utilizado e trabalhado como uma simulação dinâmica. Trago aqui ali também uma figura aqui para mostrar para vocês, então, que as aplicações da simulação de processos, elas são diversas, né? Vou mostrar isso depois também, mas, então, elas são voltadas
para planejar produção, para desenvolver processos na área de pesquisa e desenvolvimento, otimização de processos, operação, treinamento, tomadas de decisão. Então, a simulação de processos acaba interligando tudo isso e promovendo muitas facilidades em todas essas áreas. Bom, agora, independente, né, da ferramenta de simulação, o princípio, a estrutura, a arquitetura desse simulador de processos por trás, eles são muito parecidos, tá? Porque eles seguem aí uma lógica na implementação que a gente precisa entender, porque é importante na hora de configurar a simulação em um software, mas também é importante porque hoje em dia, apesar da gente já ter essas ferramentas de simulação, o passo posterior, quando a gente aprende a utilizar essas ferramentas, é desenvolver os softwares dedicados, né? Desenvolver os simuladores dedicados que são específicos para cada processo. Dificilmente uma empresa, uma indústria vai usar um simulador que tem uma versatilidade ou que tem implementações diversas, né? Ela vai querer utilizar uma ferramenta que é específico para o que ela faz, né? Que tem, né, algo mais voltado e implementado para o processo que ela tem, senão, né, não vai servir para nada todo o resto que você tem disponível de funcionalidade do software, mas que são para processos que não fazem parte daquela indústria, tá? Então, é importante conhecer, aprender as ferramentas, né, utilizar e a arquitetura dela, porque a partir daí você pode levar essas técnicas para desenvolver um simulador, e hoje em dia isso é o que vem acontecendo na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, principalmente relacionado ao desenvolvimento dos chamados gêmeos digitais, que são as softwares que trazem, né, uma interface de forma a representar uma estrutura física, um fenômeno físico, no qual você consegue interagir, né, e colocar seus próprios modelos e trabalhar com simulações acopladas aos gêmeos digitais. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses elementos presentes no simulador de processos, e esses elementos eles se interligam nessa estrutura que está mostrada aqui para vocês, seguindo essa sequência lógica, né, seguindo essas etapas aqui, desde a primeira, da avaliação do banco de dados até o final com o software global da simulação. Bem? Então vamos lá. Primeiramente, então, o primeiro elemento aqui na estrutura de um simulador de processos é o banco de dados de componentes. Tá? Então a gente vai trabalhar com compostos químicos, com componentes que possuem ali suas propriedades, né, que vão representar as nossas correntes de processo, né, que vão estar presentes nas correntes de processo, então a gente precisa ter informações a respeito do que está sendo processado. Tá? E aí esses bancos de dados são construídos ali utilizando bancos de dados de acesso público, né? Por exemplo, o banco de dados do NIST, banco de dados com acesso restrito, né? O pago, né? Ou, por exemplo, o Schema, também utilizando o handbook de propriedades físico-químicas, onde você consegue chegar esses componentes, suas propriedades, tá bem? Então, a gente precisa, o simulador, ele vai ter o seu banco de dados de componentes, e se a gente utilizar um simulador de processos, então é importante a gente olhar esse banco de dados e saber quais componentes, né, qual a especialidade daquele simulador de processos. Então, se a gente vai simular um processo, a gente verifica se ele possui os componentes que são os reagentes, são produtos, subprodutos, utilidades, resíduos, inertes, então é importante fazer essa verificação. Mas e se não houver esses componentes que a gente precisa? Se a gente não encontrar isso no banco de dados, aí normalmente, né, muitos desses softwares, esses simuladores trazem ferramentas que permitem que a gente crie esses componentes ou defina as propriedades e as características desses compostos, tá? Desde, né, do momento que você cria uma variável e até elas nas suas propriedades, que seriam as propriedades do componente, como também alguns softwares, né, alguns simuladores permitem você utilizar um componente já existente como um componente de base, e a partir dele você vai mudando as propriedades para tornar uma molécula similar àquela que você deseja utilizar na sua simulação. Em seguida, a gente também tem presente, né, na arquitetura a etapa de seleção dos modelos de propriedades físico-químicas, tá? Isso é muito importante, porque isso também faz parte da avaliação do engenheiro químico na utilização do simulador de processos, porque o simulador vai te disponibilizar vários modelos, mas quem vai escolher o modelo a ser utilizado somos nós, né? Somos engenheiros na tomada de decisão da simulação. A gente precisa saber escolher o modelo apropriado.
tá? Então, desde modelos para o cálculo de propriedades, tá? Por exemplo, densidade como função da temperatura, né? Calor específico como função de temperatura, também temperatura crítica, pressão crítica, tudo que está presente ali no simulador, a gente tem que saber escolher modelos apropriados para esse cálculo, quanto também os modelos para o cálculo termodinâmico do equilíbrio de fase. Tá? Então, a gente tem correlações para cálculo de coeficiente de atividade, como, por exemplo, Wilson, Van Laer, RTL, Unifac, Quack, também modelos para o cálculo de coeficiente de fugacidade, pensando em Peng-Hobson, SRK, também outras equações de estado, e a partir daí, então, a gente precisa definir o que vai representar o nosso sistema. Se a gente não escolher um modelo apropriado, provavelmente a nossa simulação ela não vai ser uma simulação robusta, ela não vai ser uma simulação que vai trazer bons resultados. Então, essa etapa é muito importante e dificilmente ela vai ser feita sozinha. Né? Hoje, com o uso de inteligência artificial, a gente já tem essa possibilidade, talvez, né, de incorporar uma técnica ou um direcionamento para a escolha de um modelo por decisão computacional, mas né, até então, normalmente, isso é feito né, por nós na hora de realizar uma simulação. E também, então, esse simulador vai ter essa equação, né, esses modelos para o cálculo dessas propriedades. Então, não é só a propriedade né, para o modelo para o equilíbrio de fases, mas se a gente vai né, calcular a densidade, ela é função da temperatura. Se a gente vai utilizar o CP, né, apesar de a gente ter o CP médio, ele é o calor específico é a função da temperatura. Então, a gente precisa ter essas equações e os parâmetros delas lá para serem utilizados na simulação. Em seguida, é necessário a seleção e definição da topologia do fluxograma, né, ou seja, criar o fluxograma do nosso processo. Então, sempre bom e importante a gente fazer um esboço antes para entender. Tá certo? Também utilizando essa interface gráfica, construindo o fluxograma, né, a gente vai já nomeando, colocando tags para os equipamentos, para as correntes, vão facilitar a interpretação do processo lá posteriormente. Tá? Então, isso é importante, né, essa etapa ela precisa estar presente, mas a gente também tem que pensar muitas vezes que em alguns casos a gente tem etapas que são contínuas, né, processos estáticos, e tem etapas que são descontínuas, no caso de processos dinâmicos, né, o processo em batelada. E quando a gente conecta isso, querendo ou não consegue acompanhar o comportamento do processo né, de uma forma única. E a gente precisa, então, saber comunicar e trazer estratégias que verifiquem essas descontinuidades, incorporando processamento em paralelo, tá certo? Então, isso é possível e isso é necessário, mas é necessário também tomar esse cuidado para que a gente consiga garantir essa conexão. Também, em seguida, a gente tem que ter na estrutura a possibilidade de definir as propriedades de entrada né, dos equipamentos, então a gente precisa conseguir definir correntes de alimentação do processo, para que a gente tenha valores de variáveis para resolver a simulação do processo, conhecer a composição dessas correntes de entrada, fração de vapor, temperatura, pressão, então isso é essencial, porque isso é o que a gente conhece de informações do nosso processo, para a gente conseguir resolver a simulação, resolver o conjunto de equações que compõem o modelo e obter o resultado, então, que representa as variáveis que a gente não conhece, as condições de saída ou as condições de processo dos equipamentos, certo? Se a gente tem processos com reciclos, esses processos vão precisar de estimativas iniciais, porque esses processos, eles representam o que vai retornar para o nosso processo, então é necessário que aqui a gente tenha um chute inicial, porque a gente vai ter um método numérico presente no solver, na resolução das nossas equações, tá? Isso é importante porque também muitas vezes vai ser necessário definir esse solver. Esse solver vai depender de qual o comportamento das equações que compõem o nosso modelo. Quando a gente fala de modelos de processos químicos, esses modelos seriam né, as equações álgebra diferenciais. A depender do estado do nosso processo, né, pensando no estado estacionário, se não for um processo com modelos de parâmetros distribuídos, e sim modelos concentrados, a gente tem equações algébricas presentes. Quando a gente tem equações algébricas presentes,
Essas equações algébricas, elas podem ser lineares, não lineares. E a gente precisa de métodos para resolver esse conjunto de equações. Podem ser métodos analíticos, podem ser métodos numéricos. Se a gente tem processos com parâmetros distribuídos, onde as propriedades variam com a posição, por exemplo, a gente tem equações diferenciais. E quando nós temos também estados dinâmicos, esses estados dinâmicos eles vão proporcionar alterações de processo, pelo menos com relação ao tempo. Se não com o tempo, também com a posição. E, claramente, a gente vai ter equações diferenciais. E aí, possivelmente, a gente classifica como ou equações diferenciais ordinárias ou equações diferenciais parciais. Novamente, a gente precisa de métodos para resolver isso, pensando que a gente está trabalhando com software, está trabalhando também com computadores para resolver. É muito mais prático e com o poder computacional que a gente tem hoje, utilizar métodos numéricos, tá? Independente, então, se são sistemas lineares, não lineares, equações diferenciais, ordinárias, parciais, esses métodos numéricos, eles vão ter que estar programados nos scripts do software de simulação para resolver o nosso modelo de processo. Bem, e caso exista mais de uma fase nas correntes de alimentação, a gente precisa de mais informações. Tá? Informação de composição, às vezes de cada fase, se a gente tem sólidos presentes, as informações e características desses sólidos, tá? Então a gente tem que conhecer essas informações e fornecê-las como inputs do nosso modelo para resolver a simulação. Tá? Em seguida, a gente precisa também, na hora de resolver a simulação, deixar definido qual vai ser o modo de simulação. Tá? Em muitos simuladores, a gente tem essa possibilidade de escolher, mas em alguns, né, ele já vem com modo por padrão e a gente precisa reorganizar ou adaptar dependendo do que a gente vai buscar como solução. Tá? Então, a gente tem basicamente dois modos principais. Por exemplo, né, o Rating Mode, que seria o modo de avaliação, e o Design Mode, que seria o modo de projeto. Tá? Então, depende do que a gente busca com a simulação. Tá? Por exemplo, no modo de avaliação, né, no Rating Mode, a gente tem as correntes de entrada, tem as características dos equipamentos, por exemplo, a área de um trocador de calor, e eu quero determinar as condições de saída. Né? Pensando, por exemplo, aqui no exemplo do trocador de calor, eu conheço as características da corrente de alimentação, conheço a área, a geometria do trocador de calor, o que eu tenho à disposição para resolver a simulação, e o meu objetivo é determinar as propriedades da corrente de saída. Já no modo de projeto, no modo de design, eu vou estipular o que eu quero de entrada, né, o que eu tenho de entrada, e vou estipular, né, o que eu quero de saída, para que daí eu consiga, né, calcular o que eu preciso ter de informação na minha operação, no meu processo, para atingir aquele resultado de saída. Então, aqui, pensando no mesmo exemplo do trocador de calor, eu definiria condições de entrada, eu definiria minhas condições de saída, o que eu quero, e ele vai determinar para mim qual a área, né, qual o número de placas, no caso de um trocador de placas, qual o número de tubos, no caso de um trocador de casco-tubos, que eu preciso ter para atingir aquela condição de saída. Tá? Então, esse propósito do que eu tenho na simulação define o modo da simulação que eu vou realizar. Também, né, se a gente resolve a simulação, tem os algoritmos, os métodos ali disponíveis, então a gente definiu e tornou o nosso sistema um sistema, né, que é capaz de ser resolvido, né, ou seja, que a gente tem informação suficiente, então ele tem que ser um sistema determinado e tem que, né, nos levar possivelmente a uma solução factível. Esses resultados eles vão ser apresentados. E eles podem ser apresentados por meio de diagramas, por meio de tabelas, por meio de gráficos. Os simuladores eles geram relatórios com várias informações. Então, na estrutura de um simulador de processos, a gente precisa, né, apresentar esses resultados, a gente precisa saber como compreender essas informações. Então, a gente precisa, além de resolver, ter um local onde a gente enxerga e consegue assimilar, interpretar o que o simulador retornou de resultado para a gente. E, além disso, a gente também precisa, muitas vezes, né, conferir se tudo que foi resolvido na simulação está coerente, né, ou faz sentido. E também se a gente tem os resultados, né, na sequência e ordem proposta do processo. E, para isso, muitos simuladores utilizam um solver global para resolver a simulação e conferir os nossos resultados.
E por conta disso, as estratégias de solução dos modelos de processo no simulador de processo se dividem principalmente, né, em duas estratégias, estratégia sequencial ou estratégia simultânea. E ainda hoje, alguns simuladores trazem estratégias mistas ou híbridas, que a gente consegue utilizar e trabalhar com as duas para conferência e confirmação dos resultados, né? O que muda? Muda que, quando a gente tem uma estratégia sequencial, a gente resolve cada etapa de processo individualmente, uma depois da outra, né? Por exemplo, eu resolvo o modelo de um trocador de calor, depois eu resolvo o modelo de um reator, depois o modelo de um tanque flash, depois o modelo de uma coluna de destilação, né? Depois o modelo de uma centrífuga. Já na estratégia de simulação simultânea, a gente pega todas as equações de todas essas etapas e resolve todas, né, de uma vez só, pensando nas informações que a gente tem, como a gente consegue substituir as equações de maneira a zerar os graus de liberdade e tornar o sistema um sistema que pode ser resolvido, tá? Porém, lembrem, né, pensem que quando a gente tem correntes de reciclo no processo, elas são correntes que não seguem a ordem do processo. Então, eu já preciso saber o resultado do que está vindo lá da frente, para ter uma informação na minha entrada. Então, se eu resolvo um por um, e na sequência do processo, eu não vou ter essa informação. E aí existem estratégias que permitem trabalhar com corrente de corte na simulação de processos, né, que são chamadas e conhecidas tier strings. Por meio, né, dessas estratégias, a gente utiliza, né, solvers para simulação global, e a gente tem presente alguns métodos, né, que são aplicados para fazer essa convergência. Tá? Como, por exemplo, o método de substituição direta, né, método de Wegenstein, Broiden, a gente tem alguns modelos, né, e técnicas para fazer isso. Então, se a gente tem corrente de reciclo, a estratégia sequencial ela sofre algumas dificuldades, né, e aí a gente precisa pensar em reconfirmar nossa solução com uma estratégia simultânea que avalie todas as equações simultaneamente. Bem, aqui, né, uma vez que a gente tem um simulador disponível, né, então seja ele um simulador já pronto, que a gente escolhe para utilizar como ferramenta, seja um simulador que foi desenvolvido para isso, né, utilizando, né, ou contendo aquela arquitetura que eu comentei com essas etapas agora para vocês, a gente pode utilizar o simulador para diversas aplicações, tá? Então, a gente sempre vai ter que ter as informações que a gente vai passar para o simulador, vai ter que ter os modelos disponíveis, vai ter que ter os solvers disponíveis para resolver o conjunto de equações dos modelos, vai precisar interpretar esses resultados, né, vai precisar avaliar isso, mas a gente vai ter um retorno muito grande em troca, tá? Esse retorno, né, são aqui na forma das nossas aplicações, a possibilidade de aproveitar melhor recursos energéticos de uma planta industrial, minimizar custos operacionais, a gente também tem modelos que permitem avaliar o custo, tá, com consumo de utilidades, com gastos com matérias-primas, tá, gastos com demandas energéticas do processo. Também pensando em aspectos ambientais, a gente também consegue alinhar indicadores ambientais atrelados às correntes que saem do nosso processo como resíduos, né, como produtos, então a gente também consegue formular isso e ter o objetivo de reduzir essas emissões, aumentar o rendimento e a eficiência do processo, melhorar a controlabilidade do processo, pensando aqui na simulação em estado dinâmico, quando, né, o nosso sistema sofre perturbações, a gente tem sistemas, né, de controle acoplados, estratégias de controle que permitem estabilizar o nosso processo e também manter o set point que foi definido. Impulsionar o projeto de processos, principalmente para novos processos, prever a ocorrência de problemas operacionais, também definir se a gente vai para uma condição que às vezes ela é uma condição que está fora da especificação do equipamento, né? Principalmente prever ou avaliar o fator de incrustação de um trocador de calor, quando vai ser necessário fazer a parada, validar modelos de processos e também planejar as operações da planta quando a gente tem operações em paralelo, quando a gente tem sistemas que a gente utiliza vários equipamentos, né, ou um único equipamento para diferentes processos. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, para a gente encaminhando aqui para finalizar, de estudos, né, e pesquisas voltadas, né, à utilização de alguns dos simuladores, tá, que eu citei, trouxe aqui para vocês. Então, no caso do Aspen Plus, né, trouxe aqui primeiro, né,
para vocês um trabalho no meu doutorado com relação à produção de biometanol utilizando a captura de CO2 de destilarias de produção de etanol e também hidrogênio a partir de eletrólise. Um outro estudo também aqui de Webin que eu trouxe que eu acho interessante para a utilização da ferramenta do Aspen Dynamics, né, que seria um suplemento do Aspen que permite, né, primeiramente no caso ali, fazer uma simulação estacionária, depois levar ela para esse suplemento e avaliar o estado dinâmico, tá, incorporando estratégias de controle. Nesse estudo ele fez isso, incorporando essas estratégias à destilação batelada, tá, então avaliando ali em alguns vasos intermediários para destilação, o comportamento das composições líquido-vapor na destilação, também incorporando estratégias de controle. Aqui, algumas simulações de estudo utilizando o software Aspen HiSys. No caso aqui, primeiramente, né, uma simulação da produção de gás de síntese a partir de biogás produzido a partir da NASA, a indústria de cana-de-açúcar, certo? Então, aqui um trabalho também em colaboração com pesquisadores, né, professores da Universidade Estadual de Maringá. E também trouxe aqui para mostrar para vocês, né, um capítulo, né, um livro aqui que traz, né, um capítulo inteiro dedicado à simulação dinâmica, utilizando, né, o Aspen HiSys e modelos de controle também incorporados a esse simulador, tá certo? Então, essa aqui é uma boa referência para começar a estudar a simulação dinâmica de processos e entender como isso está atrelado ao controle de processos. Bom? Bem, o SuperPro Designer, né, ele é um software que tem características mais para processos batelada, processos descontínuos, mas ao mesmo tempo também processos bioquímicos, né, então é muito utilizado para simulação de produção de fármacos, para simulação e produção, né, de compostos bioquímicos, né, no caso, né, fermentadores, biodigestores, tá certo? Então a gente tem bioreatores, a gente tem isso, né, à disposição nos modelos do SuperPro Design, tá? E aqui alguns trabalhos que eu trouxe para vocês, mostrando, por exemplo, o processo de isolar, né, proteínas leite para a produção de whey, tá? No caso aqui, utilizando, né, CO2 supercrítico, num projeto, né, num processo para avaliação econômica também do processo em si. E aqui ao lado também um trabalho que traz, né, a possibilidade de produzir gás de síntese ou subprodutos a partir, então, neste caso aqui, da utilização de biomassas, né, biomassas de oliveiras, né, pensando aqui em recuperar, né, fazer a recuperação do gás de síntese produzido dessas biomassas em biorrefinarias. Tá? Esse trabalho publicado, então, por um pesquisador que fez parte do nosso grupo de pesquisa aqui este ano, né, o Estilianos, que esteve aqui, então, em Londrina, e trabalhou no mesmo grupo de pesquisa, né, que eu trabalhei lá na Espanha, e então publicou recentemente trabalho no qual a simulação do processo foi feito com o SuperPro Design. Em seguida, aqui também, algumas aplicações do software KenCAD, tá, para simulação de processos. O KenCAD ele tem a característica de trazer também suplementos e ferramentas para avaliação de propriedades físico-químicas, tá, de processos e de misturas. Então, ele é bom no sentido de proporcionar essas ferramentas para análise de interações entre componentes, de fazer diagramas de mistura, então, de propriedades. Então, ele tem essa área mais voltada para análise química de componentes, tá? Então, ele tem essa especificação, mas ele também permite a simulação de processos. E aqui nesses estudos que eu trouxe para vocês, então, primeiro um estudo para a produção de acetona a partir da desidrogenação de álcool isopropílico, tá? Então, um trabalho aqui que realizou a simulação desse processo, visando, então, a produção de acetona, e também um segundo processo aqui, que foi a incorporação de um algoritmo de otimização desenvolvido em MATLAB, tá? Para simulação e otimização de processos químicos complexos. No caso aqui, várias colunas de destilação interligadas, com correntes de reciclo, que geram essa complexidade e que com esse algoritmo testado é possível fazer a otimização de processos. Aqui, algumas aplicações do software CapeOpen to CapeOpen, tá? O simulador Coco, que ele foi utilizado nesses estudos aqui que eu trouxe para mostrar para vocês na análise de
avaliação exergética e também análise de ciclo de vida de resíduos da agroindústria, tá? Em processos de pirólise, também no caso aqui para a produção de gás de síntese, e também utilizando software livres, né? No caso, o KProPen, ele é um software livre, né? E também o CIMAPRO, um outro software livre para avaliação de ciclo de vida. Eu esqueci de comentar com vocês, né, que os outros simuladores que eu mostrei até então, eles são simuladores comerciais, mas que também possuem licenças acadêmicas, tá, que são mais acessíveis e que podem ser utilizadas para que seja possível fazer um estudo, uma pesquisa, né, com um valor mais acessível, a depender do fornecedor, tá certo? Mas a gente também tem ferramentas livres, como, por exemplo, aqui, né, o KPOpen é uma possibilidade, um dos primeiros simuladores a trazer essa abordagem de código aberto, né, de software livre para simulação de processos. E um segundo trabalho com a parte de desenvolvimento de modelos de separação por membranas para separação de CO2, também, que é algo muito estudado e avaliado atualmente. Aqui aplicações do DWSim, tá, o software então que o Nicolas trabalhou, né, e mostrou, né, para vocês, né, desenvolvido, né, pelo Ben Silveira, né, brasileiro também, e tem várias aplicações industriais e vem crescendo em suas aplicações, tá, um estudo para modelagem e simulação de um reator de produção de metanol a partir de CO2, tá, um estudo aqui comparou também outros simuladores e estratégias, né, e um outro estudo aqui que buscou então avaliar ciclo Rankine, né, com energia aproveitada então de painéis solares, também usando o DWSim como um software livre de acesso, né, aberto para simulação de processo. E, para finalizar, aqui também algumas aplicações do Aveva, né, que eu comentei lá com vocês, simulador que evoluiu a partir, então, lá também o primeiro simulador passou pelo Pro2, depois Pro2 Aveva, depois, né, no caso, o Pro2 Aveva para simulação em estado estacionário, e aí o Dynamics, né, que seria um outro software da Aveva, vem se incorporando com o Pro2 para, né, dar origem ao Aveva Process Simulator, que a gente tem como ferramenta mais versátil para ambas as formas de simulação. Tá? Aqui alguns estudos, né, para destilação, para um módulo de destilação, de separação etanol-água, que foi acoplado o simulador com o módulo experimental, tá certo? Para validação, simulação em estado estacionário e posteriormente, né, estado dinâmico do sistema. E também um outro estudo aqui realizado e apresentado no CODEC, né, no ano passado, para a simulação de eletrolisador para a produção de hidrogênio, certo? Então, aqui uma abordagem, né, pensando também em modelos para eletrolisadores que não são muito comuns nos outros simuladores de processos. Beleza? Então, essas são algumas aplicações, algumas possibilidades, né, algumas ferramentas que vocês viram, então, que são muitas que a gente tem à disposição, que a gente tem que saber definir, escolher, aprender, estudar, né, e com o passar do tempo a gente vai pegando uma certa prática e uma certa familiaridade com essas ferramentas, né, algumas acessíveis em termos acadêmicos, né, e algumas um pouco mais voltadas para implementações industriais. Bem, aqui as principais referências, tá certo? Depois, quem quiser acessar ou verificar a gravação, então também avaliar desses estudos que eu mostrei para vocês, também de alguns materiais utilizados para apresentação. E é isso, pessoal. Então, sendo assim, né, encerro aqui para vocês a apresentação, a palestra. Agradeço a atenção de todos vocês, né? Espero ter agregado ou trazer informações aqui que mostram e oportunizam, né, ferramentas, técnicas, possibilidades, e que a partir daqui, né, muita informação, a gente consegue pensar em estudar e se aprofundar em cada uma delas. Certo? Então é isso, ok? Vou deixar então aqui para o Vinícius acompanhar a ferramenta. Então, professor, muito obrigado pela palestra, realmente muito inspiradora, várias informações assim muito importantes. Já fiz alguns cursos de simuladores assim, principalmente nos últimos meses, e eu confesso que essa parte introdutória realmente falta nesses cursos, então essa sua palestra é realmente muito boa, principalmente para quem tem mais interesse na área. Então, pessoal, abrindo agora espaço para as perguntas. Enquanto o pessoal vai escrevendo as perguntas aí no chat, eu vou só 2 comentários aqui para vocês. O primeiro é que daqui a pouco, às 8h15, a gente vai ter a nossa live de encerramento, vai ser um talk com os discentes, aqui no mesmo grupo, no mesmo
canal no YouTube aqui, só que tem outro link. Então, todos estão convidados. Isso sem contar que, ao final dessa live, a gente vai ter um Kahoot. E os vencedores, acredito que os 5 primeiros vencedores, vou confirmar depois, vão receber prêmios, brindes da BTQ, alguns cursos que eles vão estar disponibilizando para a gente. Então, é realmente muito, muito importante quem quiser receber um curso gratuito aí de uma das melhores fornecedoras de curso atualmente para engenheiros químicos. E também quero finalizar também com vocês, soltando qual que é a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave para vocês preencherem um formulário de presença é simulação, conforme está aparecendo aqui embaixo na tela para vocês. Então, a primeira palavra-chave eu já soltei para vocês, que era ferramentas, e agora a segunda palavra-chave é simulação. Então, preencham o formulário aqui e coloquem as palavras-chave para vocês confirmarem a presença de vocês. E partindo agora para as perguntas, eu reparei aqui que a Yasmin acabou de colocar uma pergunta aqui. Primeiro, ela agradeceu. Muito obrigada pela palestra, professor. Foi realmente informativa e inspiradora sobre o uso dos simuladores de processos. E partindo agora para a pergunta, ela comenta: no início, o senhor visitou vários simuladores. Quais seriam os 3 mais utilizados atualmente no mercado de trabalho, dentre os que você comentou no comecinho da palestra? Certo, vamos lá. Então, Yasmin, agradeço, né, o comentário. E pensando em 3, o que eu posso fazer para vocês, assim, de acordo com a minha experiência, o que eu tenho observado, tá? Primeiro, né, relembrar que, como eu contei, na empresa, na indústria, normalmente lá ele vai buscar utilizar um software, um simulador específico e dedicado para o processo, tá? Mas isso não impede que ele tenha utilizado uma outra ferramenta antes para desenvolver aquele simulador, ou que isso já vem de um simulador que tem uma certa similaridade. Tá? Então, pensando em algumas indústrias que eu conheço, né, no setor de produção de biogás, no setor de produção de óleo de soja, produção de etanol, né, eu diria para vocês que o AVEVA é uma possibilidade de tem sido utilizado via indústrias fazendo pesquisa de fato, utilizando o Pro2, utilizando o AVEVA Process Simulator para validar alguns processos que eles têm. Ele é um simulador muito bom para você inserir seus próprios modelos, suas próprias equações, tá certo? Então, esse é um simulador que, né, se você dominar as técnicas e aprender a utilizar ele, você consegue em alguma empresa trazer aplicações junto com ele, tá? Então, ele seria, né, uma boa possibilidade para isso. Também o GPRONS, que eu comentei com vocês. O GPRONS, então, ele é uma ferramenta, um simulador, né, que faz parte de um hall de ferramentas da Siemens, e ele tem uma conexão direta com a interface PCS7, que é utilizado em indústrias como, por exemplo, na produção de biogás, na produção de óleo de soja. Então, a gente tem interfaces supervisórias desenvolvidas pela Siemens que comunicam, né, com a base do GPRONS. Então, essa seria aí também uma possibilidade a ser utilizada, tá certo? E também, né, poderia pensar que o Aspen, né, em específico aqui o HiSys, ele também é uma boa ferramenta pensando no setor petroquímico, né? Algumas indústrias de petróleo, o setor de óleo e gás utilizam o HiSys ou uma adaptação do HiSys, algo bastante similar, para trabalhar na interface do que ele desenvolve no supervisório do seu processo em si. Tá? Então, esses são alguns simuladores que eu vejo mais pensando no mercado de trabalho que, né, traz uma familiaridade ou pelo menos dá um embasamento para o processo que você vai ter algum contato posteriormente ou que você consegue adaptar para uma aplicação que você queira. Beleza? Então, acho que seria isso. Muito interessante essa parte da especificidade dos simuladores, né? Recentemente, o pessoal aqui de Londrina, a gente foi numa visita técnica para a Repar, e eu vi que o senhor comentou a respeito do Petrox, lá no começo, né, que surgiu em 1990 da Petrobras, e eles comentaram um pouco a respeito desse simulador deles, que eles usam até hoje. Então, todas as simulações, todo o controle de processos, eles estão fazendo com um simulador mais específico deles, né? Então, é muito importante isso. E sem contar que quando você sabe usar um simulador, você já meio que já sabe usar metade do outro, e assim vai sucessivamente. Então, é muito importante essa experiência. Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta no chat. Pode falar, professor, fica à vontade. Sim, não, eu só complementar que, assim, exatamente por conta dessa estrutura que montei para vocês, né, que eu comentei, essa estrutura, essa arquitetura do simulador, ela é bastante comum, se interliga e ela meio que já direciona o funcionamento do simulador,
Aí, por isso é gerada essa familiaridade, né, essa facilidade que a gente vai aprendendo, né, ficou, né, feliz de saber também lá que na visita vocês também tiveram esse contato e viram um pouco disso, tá certo? Porque é muito abrangente, né, também lembrando que na primeira palestra, na abertura, né, o Kaique da BTQ falou que, né, a engenharia química é tão ampla, né, que é impossível alguém saber tudo de engenharia química. Então, de fato, né, quando a gente fala também de simulação de processos, é algo muito amplo, a gente acaba tendo que se especializar ou em simulação, ou em modelagem, ou em otimização, ou em controle, mas tudo está interligado também com ferramentas de simulação, certo? E só reforçar seu convite aí também logo mais para outra live, né, dentro do canal do evento, né, para o encerramento ali dos discentes, com o sorteio dos brindes, né, pessoal, participem, né, vejam lá, vai ter um Kahoot com questões de todas as palestras, e aí com isso daí também vai ser, né, quem não tem o Kahoot, né, no celular, né, ou tem no computador, já procura, né, já acessa para participar mais desse nosso encerramento, e agradeço a participação de todos aí, eu entro durante todas as palestras, ao longo de toda a semana. Acho que foi um conteúdo muito rico e agregador, todas que eu acompanhei e vi, eu gostei bastante, né, e está tudo salvo, gravado lá no canal do evento, do que foi possível disponibilizar, dos que autorizaram, e aí quem não conseguiu, né, recomendo depois assistir também. Bom, complementando aqui a fala do professor, pessoal, todo mundo está convidado, daqui de 7, 8 minutinhos, na verdade, a gente já entra ao vivo na próxima live ali, que vai ter um encerramento. Vai ser um momento mais de feedback, de interação entre vocês, então podem ficar à vontade para comentar. E por fim, eu queria agradecer ao professor pela ótima experiência, pelo conhecimento que ele passou para a gente aí na última 1 hora. É realmente muito, muito importante essa parte. Principalmente quem está mais habituado com a parte de simulação sabe o quanto é importante saber esses detalhes que o professor passou, então queria agradecer ao pessoal aqui. Eu não estou vendo mais nenhuma dúvida no chat aqui para encaminhar para o professor, então acredito que por hoje é só, pessoal. Por hoje só não. Por enquanto é só, pessoal, a respeito do tema de simuladores. Logo menos eles estão todos convidados para a live de encerramento com os discentes. E é isso, professor. Quer dar uma última palavrinha, dar um adeus aí, pessoal? Que daí a gente já vai encerrar a live aqui. Não, acho que já passei aqui tudo também. Agradecer a você aí também pelo acompanhamento, né, pela moderação e mediação aqui com a palestra hoje, todos os alunos que participaram, organizaram toda essa semana esse evento, é um evento inédito e diferente para engenharia química, mas com certeza trouxe muito conhecimento e também agregou bastante a todo mundo que pôde acompanhar. Beleza? Então é isso. É isso então, pessoal. Preencham aqui o formulário no canto superior direito aqui na tela. Coloquem as palavras-chave que estão passando aqui, ferramentas e simulação. E até daqui a pouco, para quem for continuar no evento. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.